Você gosta do carnaval? O carnaval aqui no Brasil é uma das épocas mais esperadas do ano. Tem gente que diz que o ano só começa depois do carnaval. Porém, como surgiu o carnaval? Qual é a origem e como que essa festa se tornou um sucesso? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do carnaval. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no meu canal, caso você esteja assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo em alguma outra rede social, me siga aqui. Tempos antigos. As primeiras celebrações documentadas similares ao carnaval ocorreram há milhares de anos atrás, em civilizações como o Egito, Grécia e Roma. Essas festas estavam ligadas à fertilidade, à colheita e à renovação da vida. A primeira festa que iremos comentar é a do Egito, e ela está relacionada à deusa Ísis. A relação entre o carnaval e a deusa Ísis não é direta, porém há algumas conexões possíveis por meio das festividades da antiguidade. Ísis era uma das divindades mais importantes do Egito Antigo. Ela é associada à maternidade, magia e renovação da vida, sendo considerada a mãe de todos os faraós e protetora de marinheiros e comerciantes. Em honra à deusa, acontecia o festival Navigion Isidis, que era uma procissão de barcos pelo rio Nilo. O nome carnaval, pesquisando na história, pode ter diferentes origens. E quando falamos sobre a relação com a deusa Ísis, existem informações que dizem que o termo carnaval pode ter origem no latim carrum navale, que significa navio. E nesse festival, em honra à deusa, também acontecia desfile de máscaras e um barco de madeira adornado carregado por homens e mulheres nus. E esse barco pode ser considerado inspirações dos atuais carros alegóricos. A segunda celebração é conhecida como Saturnália e ela acontecia na Roma Antiga. Essa celebração é uma festa em homenagem ao deus Saturno, deus romano da agricultura, prosperidade, paz, abundância, libertação, renovação, dissolução e geração, também sendo considerado deus do tempo. Nessa celebração, os papéis sociais eram invertidos e as pessoas usavam máscaras e até escravos eram libertados e podiam festejar como seus senhores. A terceira celebração era conhecida como Dionisíaca e acontecia na Grécia Antiga. Nessa celebração aconteciam festividades dedicadas a Dionísio, deus do vinho e da alegria, que envolviam danças e desfiles. Carnaval e igreja. Com a expansão do cristianismo, a igreja incorporou essas festas no calendário religioso. O carnaval passou a ser uma celebração que antecede a quaresma, período de 40 dias de jejum e penitência antes da Páscoa. Por isso que o carnaval muda de data a cada ano, por conta dessa relação com a Páscoa. Lembra que eu comentei que o nome carnaval pode ter diferentes origens? Uma outra origem, e é a que é mais aceita, é de que o nome carnaval vem do latim carnevale, que significa a deusa carne, uma referência ao jejum que viria depois. Por isso que geralmente as pessoas comem muita carne, fazem churrasco na terça de carnaval, que é o último dia e também chamado terça-feira gorda. Pois a partir da quarta, que é conhecida como quarta de cinzas, já começa a quaresma, os 40 dias sem carne até o domingo de Ramos, uma semana antes do domingo de Páscoa. Ou seja, durante os dias de festa, as pessoas comiam, bebiam e se divertiam antes do período de restrição. O carnaval na Idade Média. Na Europa, principalmente na Itália e na França, o carnaval começou a se tornar mais sofisticado, com bailes de máscaras e desfiles. Em Veneza, por exemplo,
O carnaval por lá ficou famoso por suas máscaras luxuosas e fantasias elaboradas. Com o tempo, a festa se espalhou para outras partes do mundo, chegando às colônias de países portugueses, incluindo o Brasil. Carnaval no Brasil. O carnaval chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses no século 17. No início, ele era influenciado pelo entrudo, uma festa popular portuguesa em que as pessoas jogavam água, farinha e outros líquidos uma nas outras. Com o tempo, elementos africanos e indígenas foram incorporados, tornando o carnaval brasileiro único. No início do século XX, os ranchos carnavalescos, que eram conjuntos de pessoas que desfilavam no carnaval de forma organizada, muitas vezes trajando fantasias, deram origem nos anos 30 às escolas de samba. Os primeiros cordeões e blocos de rua também surgiram. Durante o Carnaval de Salvador de 1950, dois músicos baianos, Dodô e Osmar, montaram alto-falantes e equipamentos de som sobre um carro Ford 1929, apelidado de Fobica. Os dois, tocando frevo elétrico com guitarras adaptadas, saíram pelas ruas da cidade, atraindo multidões. O sucesso foi tão grande que no ano de 1951 convidaram um terceiro músico, Temístocles Aragão. Foi aí que o nome Trio Elétrico surgiu, pois agora o grupo era formado por 3 integrantes tocando música amplificada. A partir dos anos 1960, o trio elétrico evoluiu, passando de um pequeno carro para caminhões adaptados com amplificadores mais potentes. Já a primeira marchinha feita especialmente para o carnaval foi Ó Abre Alas, uma marcha rancho de Chiquinha Gonzaga, encomendada pelos foliões do cordão Rosa de Ouro em 1899. Por que as pessoas usam máscara no carnaval? Você já parou para pensar o porquê as pessoas usam máscara no carnaval? O uso de máscaras no carnaval tem origens antigas e está ligado a tradições de diferentes culturas ao longo da história. Na Roma Antiga, durante as Saturnálias, como comentei, os papéis sociais eram invertidos e as pessoas usavam máscaras para ocultar suas identidades e brincar livremente sem medo de represálias. Na Grécia Antiga, nas festas em homenagem a Dionísio, as máscaras eram usadas em rituais e peças teatrais para representar diferentes personagens e estados de espírito. No Carnaval de Veneza, que surgiu no século XIII, as máscaras permitiam que nobres e plebeus se misturassem, sem distinção de classe. Isso possibilitava que as pessoas agissem de maneira mais livre, sem medo de julgamento social. As máscaras também ajudavam a manter o anonimato em situações de brincadeiras e até em críticas à nobreza e ao clero. No Brasil, o costume de usar máscaras veio com as influências europeias, especialmente do Carnaval de Veneza e das festas portuguesas. No século XIX, os bailes de máscaras começaram a se popularizar entre a elite brasileira, enquanto nas ruas surgiam os primeiros blocos e cordeões carnavalescos, com fantasias coloridas. Além do anonimato e da liberdade, as máscaras também têm um caráter festivo e artístico, permitindo que as pessoas expressem criatividade e fantasia durante a festa. Ou seja, as máscaras sempre foram utilizadas como um símbolo de liberdade, brincadeira e transformação social no carnaval. Mas e aí, você gosta do carnaval? Você é do bloco que sai pra rua, gosta das festas? Ou você é do bloco que gosta de ficar em casa? Deixa aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o carnaval?
Se você aí gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar bastante de conhecer a história do carnaval. Se você aí ainda não é inscrito aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui e também me siga nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui. Nesse vídeo você vai conhecer a história da Rede Globo e nesse vídeo aqui você vai conhecer a história do acidente nuclear de Chernobyl. Eu tenho certeza que você vai gostar desses dois vídeos. Caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, clique aqui para se inscrever. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!